Imagina só a cena. Altas horas da noite, navegando pela internet e de repente aparece um vídeo de alguém sussurrando no microfone. Ou, sei lá, amassando um papel, batendo de levinho em objetos. Pois é, bem-vindo ao mundo um tanto esquisito, mas também maravilhoso, do ASMR. É um fenômeno global que atrai milhões de pessoas em busca de um pouco de relaxamento. Mas olha, por trás desses sons suaves e arrepios, fica uma pergunta no ar. Isso é só um conforto inofensivo ou tem algo a mais rolando? Parece meio bizarro, né? Milhões de pessoas parando para assistir gente que nunca viram na vida sussurrar online. Só que esse fenômeno não é mais um nicho qualquer. Ele já criou carreiras e até comunidades inteiras. Para a gente entender de verdade por que isso virou essa febre toda, a gente precisa primeiro sacar o que ASMR significa de fato. Então vamos lá, o nome oficial é esse aí, Resposta Sensorial Meridiana Autônoma. Nossa, que nome complicado, né? Parece super científico. E bem, essa foi a intenção. A pessoa que inventou o termo queria que ele soasse legítimo, para que as pessoas não ficassem com vergonha de falar sobre o que sentiam. Então, apesar do nome ter nascido meio pseudocientífico, a popularidade dele é muito, mas muito real. Pensa nesse número. O interesse por ASMR triplicou em só 4 anos. Isso mostra que a gente não está falando de uma modinha passageira, mas de algo que está preenchendo uma necessidade real para milhões de pessoas. Mas que necessidade é essa, afinal? O que as pessoas estão buscando de verdade nesses vídeos? Para entender o porquê, a gente precisa ir além daquela sensação física do arrepio. Um estudo qualitativo publicado na revista PLOS ONE foi lá e entrevistou consumidores de ASMR para entender a experiência deles. E o que descobriram vai muito além do que a definição do dicionário sugere. E aqui está o pulo do gato da pesquisa. Para quem assiste, não é só sobre o arrepio na pele. O motivo real de continuarem voltando é a sensação de conforto, de segurança. Tem muito menos a ver com o corpo e muito mais a ver com a emoção. E esse slide detalha certinho como isso funciona na prática. Primeiro, é super pessoal. O que relaxa uma pessoa pode não fazer nada para outra. Segundo, e isso aqui é a chave, tem a intimidade. Os vídeos criam essa ilusão de uma conexão 1 a 1, como se o criador estivesse ali cuidando só de quem está assistindo. É o que os pesquisadores chamam de relação parasocial. E por fim, o alívio. As pessoas usam isso como uma ferramenta mesmo, para se acalmar e lidar com o estresse do dia a dia. E essa citação do estudo, nossa, ela diz tudo, né? Ela mostra um desejo profundo por conexão, por atenção pessoal, que para muita gente pode estar faltando na vida real. O SMR acaba preenchendo esse vazio, funcionando quase como um companheiro digital. Basicamente, as pessoas enxergam isso como uma forma de autocuidado instantâneo. É barato, é fácil de acessar e oferece um refúgio da loucura do dia a dia. Mas, como a gente vai ver, a história não para por aí. Agora a gente vai virar a chave completamente e ver como essa história se desenrola. Enquanto os usuários relatam benefícios quase terapêuticos, alguns profissionais da saúde mental estão soando o alarme. Eles argumentam que existe sim um lado mais sombrio nessa tendência. E aqui a gente chega no X da questão desse debate todo. Será que essa busca por conforto digital pode, na verdade, estar nos levando para um caminho perigoso? Essa declaração, direta e sem rodeios, vem de um artigo do psicólogo Dr. Wasneide Almeida Ferreira. A resposta dele é um sim bem claro, e o motivo por trás disso é o que realmente muda a nossa forma de enxergar o fenômeno. O ponto central da preocupação é este aqui. Criadores de conteúdo, que não são profissionais de saúde mental, estão, na prática, oferecendo uma espécie de tratamento para condições sérias como depressão e ansiedade. E isso é visto como algo extremamente irresponsável e, claro, perigoso. O artigo vai além e aponta riscos bem específicos. Ele argumenta que o ASMR pode usar técnicas de hipnose e condicionamento sem nenhuma supervisão profissional. Afirma que pode piorar os sintomas em pessoas com condições pré-existentes e, em casos extremos que envolvem certos transtornos de personalidade, poderia até aumentar o risco de suicídio. É uma visão bem séria sobre o que acontece quando o entretenimento cruza a linha da saúde mental sem nenhuma regulamentação. Então, de um lado a gente tem a experiência do usuário como uma ferramenta de alívio, e do outro, a preocupação clínica com o tratamento não qualificado. Como é que a gente junta essas duas peças e faz algum sentido disso tudo? Se tem uma coisa em que os dois lados provavelmente concordam é essa. A gente está falando de um território ainda muito desconhecido. A pesquisa sobre ASMR é super recente e a gente simplesmente ainda não sabe quais são os efeitos de consumir isso a longo prazo. Este slide aqui resume o conflito todo perfeitamente. O que um usuário vê como conforto e conexão, um clínico pode enxergar como um tratamento irresponsável. O que é percebido como um jeito de se acalmar
pode ser um risco para alguém com uma condição de saúde mental mais séria. É a mesma ferramenta com duas interpretações radicalmente diferentes. No fim das contas, tudo se resume a uma distinção que é crucial: relaxamento versus tratamento. Usar a ASMR para desestressar depois de um dia cheio é uma coisa. Agora, usar como um substituto para ajuda profissional para uma condição de saúde mental é outra história, completamente diferente. A responsabilidade, portanto, cai tanto em quem cria o conteúdo quanto em quem consome. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta que fica no ar para a gente pensar. Numa era em que a gente recorre cada vez mais à internet para resolver nossos problemas, como é que a gente navega nessa linha tão tênue? O ASMR acaba sendo um estudo de caso fascinante sobre as promessas e também os perigos desse nosso futuro digital.